Tá vendo? Alguém que poderia trazer uma palavra de aconselhamento, uma palavra de direção para você, são essas que você não quer ouvir, mas fica ouvindo. Pessoas que trazem palavras mentirosas, palavras que te agradam, mas que não te dão resultado positivo nenhum, que não te ajudam em nada, só satisfazem o seu ego, mas não te levantam para nada. Ela não deu ouvido mais a isso, porque ela já tinha ouvido isso já em outras situações, e ela agora não estava mais naquela onda, não. Ela tinha mudado de nível. Ela agora sabia onde estava o seu socorro. Ela agora sabia em quem podia resolver a sua causa. Ela seguiu firme. Não. Está na minha frente? Tá. Vai deixar eu passar, não? Agora não. Eu espero. Na hora que você dá uma brechinha aí, eu passo. E foi. A perseverança daquela mulher levou a ela até Jesus. O que vai te levar e te fazer permanecer na presença de Jesus é a sua perseverança. Cuidado com o que você ouve das pessoas. O que você tem ouvido das pessoas até hoje não tem te ajudado muito, não. Então, para de dar ouvido a muitas coisas e passa e toma a sua decisão e siga firme com Jesus. Não importa quem está em volta dele, não importa quem está por perto dele. O que importa é você estar o mais próximo possível dele. O que importa é você estar o mais próximo possível dele. Porque nem todos que estavam próximos de Jesus ali estavam certos ou estavam bem. Ou estavam por amor a Jesus, não. Nem todos que estavam ali. Quando você aceita ser ajudado, você já resolveu 50% do seu problema. Na segunda lição que a gente aprende dela aqui, é a fé. Porque a fé podia vir primeiro? Tá. E por que aquela aqui está em segundo? Porque para você provar sua fé, você tem que ter uma atitude. E a atitude que comprova a fé dessa mulher foi a coragem de buscar ajuda. Então, quando ela decidiu a buscar ajuda, ela estava provando para ela mesma que tinha fé. Imagine que para a gente se aproximar de Deus e receber dele alguma coisa, a gente tem que abrir mão de algumas coisas da gente. A gente tem que perder algumas coisas que a gente tem. A timidez, a vergonha, o orgulho e outras coisas. Deus não quer nada seu quando você se aproximar dele. Deus não quer nada de mim quando eu me aproximar dele. Porque o que é meu não serve para Deus, mas o que é de Deus serve para mim. Moisés, ele cuidava de uma criação, de umas ovelhas. Era dele? Não era dele. Ele estava ao pé de um monte. O monte era dele? Também não. As terras por onde ele andava por ali era dele? Não. Quando ele chegou próximo, quando ele se aproximava onde estava Deus, no lugar onde estava Deus, a única coisa que Moisés tinha que era dele mesmo. Está ouvindo aí? Tá? A única coisa que Moisés tinha, que era dele mesmo, pessoal, as ovelhas não eram dele, o monte não era dele, a terra não era dele. A única coisa que era dele mesmo, Deus mandou ele tirar e jogar fora. O que era que ele tinha que Deus mandou ele tirar e jogar fora? Sandália. O que é seu, Deus não precisa. Tem gente que se prepara muito para exercer uma função, um ministério. Deus só quer o esforço. A preparação quem dá é Ele. A sua preparação não vale. Ela é reprovada. A preparação de Deus capacita o homem. Ele só quer o seu esforço. E quem melhor se esforça, melhor se prepara. E quem melhor se prepara, melhor se apresenta. Desde que tudo isso seja envolvido com Deus. A partir do momento que Moisés tirou o que não era dele,
que não pertencia a Deus, que ele tirou fora, ele ficou um homem totalmente entregue a Deus. Aí Deus dialogou com ele. Deus só vai falar com vocês, só vai falar comigo quando a gente tirar aquilo que é da gente, da gente. Você quer que Deus te use? Quer que Deus te levante? Quer que Deus te transforme num vaso, num instrumento? Então tire tudo que é seu e faça como Moisés, jogue fora. Ele não mandou Moisés guardar, mandou ele tirar. A mulher do fluxo de sangue, em outro tempo, nós não temos aqui as qualidades, mas o que transformou a vida daquela mulher, você está aí, tá? Foi a dor. Às vezes a gente não quer mudar. Às vezes a gente não quer, não aceita, não se submete, não concorda, não admite, não aceita. Não é assim? Aí Deus quer você, quer te dar um ministério, então Ele vai tratar com você. Ele dizia que tinha opinião formada, tinha pensamento próprio. Aliás, Jonas, ele era um alto intelectual, ele se achava um cara mais sábio do que todos, que Deus precisava dele para a obra. Deus não precisa disso não, irmão. O maior ganhador de alma e o maior pregador do Evangelho não foi Paulo, que tinha 5 títulos acadêmicos. O maior pregador e o maior ganhador de alma, quem foi? Pedro, que não tinha nenhum título acadêmico. Não que a gente não deva buscar isso. Estamos citando um exemplo aqui do que é que Deus precisa para fazer uma grande obra, para realizar um milagre. Nós estamos aprendendo aqui como é a vontade de Deus. Ela é diferente da nossa. Tem muitas coisas nossas que funcionam para a gente no chão, mas quando queremos algo de cima, temos que tirar aquilo que é do chão. As sandálias de Moisés, ele usava elas aonde? No chão. Mas agora ele estava falando, ele agora estava recebendo algo de onde? De cima. Então ele tinha que tirar o que era de baixo. Aleluia. Há quem questione, será que Moisés saiu descalço, saiu a pé? Não sei. Eu sei que a sandália que ele tinha, que era dele, ele ficou sem ela. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente precisa perder, que a gente vai deixar fora. Deus vai fazer você tirar, vai fazer você abrir mão. Se você não quiser abrir mão por vontade própria, Ele vai dar um jeito. Aí eu volto e coloco Jonas de novo na história. Deus tinha uma missão com Jonas numa cidade chamada Nínive. Mas aí, quando ele foi comprar a passagem, tinha um barco que ia para uma outra cidade, que ele conhecia muito bem. E aos olhos humanos, era muito melhor do que a outra que ele ia. E sabe qual era o argumento de Jonas? Deus não vai se desagradar com isso, não, porque eu vou fazer a mesma coisa, só não é no mesmo lugar. É a palavra dele, é o mesmo Deus. Se Deus te quer aqui, meu filho, se Deus te quer numa causa, se Deus te quer numa... Ou você fica, ou você, como diz o cearense, se lasca. Jonas se lascou-se. O dinheiro é meu, eu vou comprar passagem, eu vou para Tarsis. Comprou a passagem para Tarsis. Aleluia. Numa atitude precipitada de Jonas, ele colocou em risco uma quantidade de pessoas do barco. Uma atitude precipitada nossa, nós podemos colocar em risco outras pessoas além da gente. Filho, mãe, pai, filha, irmão, irmã. Uma atitude.
Ainda bem que Deus interviu naquela atitude precipitada de Jonas. E aqui eu acho o caso de Jonas até um pouco parecido com o de Jesus, depois eu falo. Quando Jonas começa a andar no barco, ele estava fazendo a obra de Deus, mas de acordo com o entendimento dele, a vontade dele, o pensamento dele. Eu digo muitas vezes aqui que fazer a obra de Deus é fazer a vontade dele. E muitas vezes fazer a vontade de Deus é contra a nossa vontade. Eu vejo muita gente aqui que quer fazer a sua vontade. Enquanto você estiver fazendo a sua vontade, não é a de Deus, é a sua. Porque muitas vezes a de Deus, ela é contrária à nossa. Jonas estava indo para a cidade pregar a palavra de Deus, mas era de acordo com a vontade dele próprio. Ele escolheu a cidade, ele escolheu o povo, ele escolheu o barco, ele escolheu tudo, ele mesmo escolheu. E estava indo fazer a obra de Deus. Mas Deus não aprovou. Deus não aprova eu fazer a obra de Deus de acordo com a minha vontade. Ele não aprova, irmão. Eu vou estar trabalhando perdido. Eu vou estar perdendo o meu tempo. Eu posso estar usando o nome de Deus, posso estar orando, posso estar fazendo o que for. Mas se não for de acordo com a vontade dele, está tudo perdido. E tem muita gente perdida por aí, achando que está fazendo a vontade de Deus, que está fazendo a obra de Deus. Está fazendo a obra de Deus, mas por vontade própria. Fazer a vontade de Deus é negar a sua própria vontade. Jesus disse isso. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo é renunciar, é estar disposto a abrir mão das suas vontades, dos seus pensamentos, dos seus gostos. O apóstolo Paulo sabia muito bem disso. Muitas lições também tiramos de Paulo para servir a Deus. Jonas, depois que entra no barco, até o ímpio entendeu que ele estava carregando alguma culpa com o Deus dele. O crente muitas vezes, até o ímpio percebe que ele não está bem com Deus, mas é crente, está assim, está assado, tá? O que está acontecendo? O problema de ser crente para sofrer desse jeito aí, para passar por isso, nem vou. Até o ímpio percebe. Então, dentro do barco, até os ímpios perceberam que Jonas tinha culpa com o seu Deus, e aí foram para a sorte. E na sorte caiu para Jonas. Jogaram Jonas fora. O que aconteceu? A tempestade passou. Jonas agora sai do seu plano. E Deus traz ele de volta para o plano dele. Porque quando Deus tem um plano comigo, quando Deus tem um plano com você, ele interfere e corta o seu plano e volta você para o plano dele. Só que aí é dolorido. Jonas começa a enfrentar uma verdadeira tortura, um verdadeiro calabouço. Jonas começa a viver um verdadeiro calvário. Se Jonas não cai fora daquele barco, ele tinha comprometido todo mundo que estava no barco. Mas como ele foi jogado fora, o povo se salvou. Olha só o que acontece quando alguém está fazendo a obra de forma errada. Em vez dele salvar, ele está matando as almas. Em vez dele ensinar, dele ajudar, ele está comprometendo as pessoas. Porque ele não tem amor. Nós só temos amor no nosso coração se for colocado por Deus. Se não for o nosso amor próprio, ele não serve para Deus. Só serve para a gente. Para algumas pessoas. Que é um amor falso. E passageiro também. Vida curta. Mas o de Deus não. Permanente.